Fala galera, tudo bem? Coach Kelvin na área mais uma vez, mas dessa vez, sempre que eu falo isso sempre, né? Dessa vez um ponto especial, só que dessa vez é realmente especial. Com duas pessoas muito espetaculares aqui, envolvidas no esporte, para trazer para vocês conteúdo. A Vessel sempre fala em projeção de carreira, sempre fala, né, que o atleta pode alçar novos voos aí no âmbito esportivo acadêmico, e hoje eu estou aqui com pessoas referência no assunto. Então eu quero, mais do que nunca, deixar que eles se apresentem aqui, começando com o nosso excelentíssimo, para vocês saberem quem são eles. Fala galera, primeiramente um prazer estar aqui no Vesselcast. Meu nome é Bernardo Natalo, eu tenho 20 anos, hoje sou goleiro do Iskra, Ustinador Elite na República Tcheca, futebol profissional, mas sou ex-goleiro também da San Domenico School nos Estados Unidos, da Salk University of America. E você? Eu sou o Davi, primeiramente muito obrigado, Kelvin, pelo convite. Novamente eu sou o Davi, tenho 19 anos e atualmente eu estou de férias esperando para ir para pré-temporada na Fresno Pacific University, uma universidade na Califórnia. E também estudei na San Domenico junto com o Beer, inclusive, e é isso, estamos aqui juntos. E eu fiz questão de trazer essas duas pessoas hoje aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Porque eles têm histórias juntos, né? Um auxiliou o outro nessa produção de carreira deles, inclusive um deles, né? O Bernardo, hoje ele é o nosso parceiro aqui da Vessel Sports, do Grupo Vessel no contexto geral, onde ele faz todo esse processo, né, de ponte, agenciamento, prospecção de atletas lá para fora, e nada mais justo do que a pessoa especialista no assunto para conversar com a gente sobre esse assunto, né? E o Davi, ele também foi nosso atleta aqui, né? Então ao momento que ele estava jogando lá na San Domenico, né? Sim. Então ele treinou com a gente, fez uma pré-temporada aqui com a gente, é um atleta de extremo calibre, um cara muito bom fisicamente, tecnicamente, e a gente tem o prazer de receber ele aqui, né? E pra gente começar esse bate-papo, gente, na verdade, assim, ó, eu queria que vocês contassem pra gente, antes de falar da história de vocês, queria que vocês contassem mais ou menos assim, como vocês dois se conheceram, qual é essa história curiosa que vocês têm junto do esporte aí, e, né, dessa projeção do Brasil para os Estados Unidos. Eu acho que eu vou começar, depois eu posso deixar o Davi contar mais um pouco. Eu fui para San Domenico quando eu tinha 15 anos, isso foi em 2020. Passei lá o meu sophomore e o junior, que é o meu segundo e meu terceiro no ensino médio, lembrando que lá são 4. E depois, aí no meu último ano de ensino médio, antes do meu terceiro ano de ensino médio acabar, recebi uma ligação no técnico e falei, precisamos de um zagueiro. Precisamos de um zagueiro. Isso. Aí eu fui pesquisar, né, cara? Quem que eu conheço em Curitiba, meus amigos. Aí o Davi surgiu para mim por meio de uma amiga minha que estudava ali no Santa Maria, que é onde eu estudava aqui em Curitiba. E você já jogava antes dessa pretensão de ir para fora? Já. Eu joguei aqui no Brasil, fiz a maior parte ali na base do Trieste, que tem uma parceria, uma filiação com o Flamengo. Acabei até passando um tempo de treinamentos no Curitiba, na Chapecoense, no Atlético Paranaense, porém com 14 anos virei essa chavinha para ir tentar para os Estados Unidos. Com 15 anos acabei fechando e aí passei os meus próximos 3 anos lá em San Domenico. E assim, desculpa te interromper, né? Mas tinha uma pessoa que é vinculada à Vessel, que nesse momento aí você conhecia, que foi teu treinador quando você era mais jovem, né? Sim. Que tem uma história também com essa pessoa, que um é um dos nossos cabeças aqui da Vessel. Eu queria que você contasse também um pouquinho sobre isso aí. Sim. O Léo, que é um dos cabeças aqui da Vessel, ele foi meu treinador de futsal no Santa Maria, quando eu tinha 11 para 12 anos. Foi também treinador do meu irmão. E é bem engraçado, quando eu tinha ali meus 7, 8, meu maior sonho era jogar pelo Léo. Ele só treinava os mais velhos, né? Que é ele treinava o Sub-13 e o 15 e o 17. Aí eu lembro que eu ia ver o jogo do meu irmão, com 8 anos, intervalo, eu entrava no gol com a minha luvinha, lá e falava, Léo, chuta em mim, Léo. Léo, chuta a bola. Sério? Vou pegar. Então isso foi bem legal. E o Léo conseguia acertar no gol? De vez em quando. Ele já tem uma idade mais avançada, de vez em quando. Sacanagem. Então, brincadeira, viu, Léo? Brincadeira. Não, tamo junto. Mas então, o Léo foi quem me alavancou nessa primeira, foi quem colocou a primeira sementinha. Eu acabei desenvolvendo essa sementinha depois com 13, 14, né? Mas lá quando eu tinha 11, 12, ele levou meu irmão também para Gateway Legacy Christian Academy, que é uma high school nos Estados Unidos. Então foi quem começou a desenvolver essa sementinha na minha cabeça. Depois, 2 anos depois, quando eu tinha ali 13 para 14, eu falei, Léo, não quero mais sentar aqui no Brasil, já passei alguns clubes, quero tentar ir para fora. E foi também quem me deu a primeira ideia, você tem que fazer um vídeo, você tem que mandar e-mail. O quão importante são esses nossos líderes
né, que nos alavancam, né, e nos dão essas dicas. Com assim, certeza. Né? Então por isso que eu falo, né, até comento, já comentei contigo também, com o Gabriel também, os nossos treinadores ali, o quanto nós, professores da área de educação física, né, eu falo por ser da área também, o quanto a gente faz diferença na vida dos jovens, né? Se lá atrás o Léo não tivesse colocado essa sementinha ali na sua cabeça de que você tinha a possibilidade de ir lá para fora, né? Quem sabe você não pensasse nisso. Com certeza. Né? Quem sabe não tivesse essa fagulha dentro de você e de você ir para fora, né? Sim. Então foi super, né, pertinente. Com 11 anos de idade, a primeira sementinha foi por causa dele. Foi por causa de ter ajudado meu irmão, então já vinha até uma coisa de família, cara. Até porque eu lembro que meu irmão foi pra Disney Cup, junto com a Vessel. Com a viagem esportiva, né? Na época era viagem esportiva. Na época não era nem Vessel ainda, né, cara? E eu lembro que disso eles fizeram uma coisa lá na Monte Verde Academy. E eu lembro do meu irmão contando, do Léo contando, e eu falava, pô, cara, preciso ir. Espetacular, assim. Eu falei, pô, eu lembro até, isso é engraçado, tinha um trabalho de escola que você escrevia uma carta no começo do ano, pra depois receber no final. Eu lembro que eu escrevi na carta no começo do ano, eu quero jogar na Monte Verde Academy. Nossa, que sensacional. Isso eu tinha 3 anos de idade. Nossa, sensacional. Então, isso olhando atrás, eu até lembrei isso agora, mas é tempo que eu não... Sensacional. Então, e cara, isso foi muito importante pra mim. Muito importante pra daí com 13, 14 anos eu ir atrás desse processo e conseguir fechar essa bolsa São Domênico. E assim, todo esse seu percurso inicial, né, foi um pouquinho diferente do seu, né, mas esse percurso inicial que você viveu, né, a gente tenta proporcionar para muitas pessoas, né? Todo ano a gente viaja aqui, hoje a viagens esportivas tornou-se Vessel Experience, né? Então além da Vessel Sports, tem a Vessel Experience, né, onde a gente faz esses intercâmbios. E todo ano é de praxe, assim, os atletas conversam conosco, né, e falam dessa mesma forma, nossa, o meu sonho é jogar na Monte Verde, meu sonho é jogar, enfim, na Lyman School, meu sonho é jogar na UCF, meu sonho, porque a gente visita, né, a gente vai para esses intercâmbios, falando exclusivamente ali de Orlando, né? Quando a gente vai para Monte Verde, a gente olha, né, nos olhos, no semblante de cada um dos atletas e vê aquela magnitude, né? Porque é muito impactante. Pra gente que é aqui do Brasil, eu falo por experiência própria, né? Eu vou todo ano também com eles, né? E assim, é impactante para nós treinadores. Imagina pro jovem atleta que ainda tá sonhando, né, em progredir na carreira esportiva. Você chega lá, é uma estrutura absurda, né? Até citando o basquete agora, né? Teve, em 2019, a gente estava lá jogando com o pessoal do basquete, a gente fez um amistoso contra os Eagles lá, né? E é bem legal essa história, né? Até acaba assim, corroborando com esse nosso assunto. A gente jogou contra os Eagles no amistoso e o Cade Cunningham era um dos jogadores lá. E anos depois, o Cade Cunningham foi first pick do draft, entendeu? Então assim, agora como é que é o... Cooper Flag. A gente viu também, a gente estava no passado lá também, e a gente viu ele treinando lá com o Coach K também, né? O Kevin Boyle lá, né? Que saiu, mas ele estava lá ainda. A gente viu o Cooper Flag treinando e agora foi também a primeira escolha, né? Pro Dallas. E ele estava lá, a gente viu eles lá. Então agora imagina o impacto para os atletas. Então, estar envolvido, né, num ambiente onde te proporcionem essas experiências faz toda a diferença. Na verdade, não fez a diferença para você? Pô, pra mim fez extrema diferença. Eu acho que foi essa sementinha de ter coisa da Monte Verde e tudo mais, foi o que me fez ir atrás do meu processo. O meu processo eu fiz todo sozinho. Eu fui atrás sozinho, de contatos, porque assim, eu pessoalmente eu não queria... a experiência do meu irmão na Gateway Legacy não foi a melhor do mundo. Então eu falei, eu quero ir para as melhores escolas, para alguma das melhores escolas dos Estados Unidos. Então é um processo ali que às vezes é um pouco diferente, a gente vai entrar mais a fundo no podcast, né? Então acho que foi essa sementinha que o Léo plantou e falou, pô, cara, eu preciso ir para uma escola nível Monte Verde. Sensacional. E aí ter ido atrás nivelou por cima, né? Então, e aí ter ido atrás de como fazer, de como que é o processo dessas high schools de alto nível. Até cheguei a receber proposta da Monte Verde, acabou não dando certo. Acho que foi isso, pô, essa pequena sementinha depois que acabou se transformando numa história maravilhosa de fechar com a São Domênico e até no final acabando... E aí, voltando no assunto, que a gente, né, foi pro Léo ali, mas voltando no assunto, como que você tem uma história com ele? Então, eu quando eu tinha acabado meu junior year, né, que é o meu terceiro dos 4 anos de ensino médio lá nos Estados Unidos, meu técnico lá, o Tristan, falou, precisamos de um zagueiro. Acabamos de perder um e tudo mais. Precisamos de um zagueiro. Aí eu fui atrás, cara, e se eu não lembro exatamente como foi, mas eu vi alguma coisa que uma amiga minha, muito próxima aqui numa escola, aqui do Santa Maria, em Curitiba, conhecia o Davi. Ela tinha postado alguma coisa com o Davi, eu já tinha visto o Instagram dele, e eu mandei mensagem pra ela e falei assim, Lu, esse menino aqui é gente boa, ele trabalha... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu falei assim, esse menino aqui, ele é mala, ele é perna, assim...
Ela fala, não, ele é focado, os pais dele são muito legais, a mãe dele é professora e tudo mais. Falei, tô pensando em trazer ele pra cá. O que você falou? Ela falou assim, traz. Falou assim, pode trazer. E aí acabou dando certo. Chamei o Davi, falei, pô, cara, e aí, vi teu vídeo, pô, gostei, fiz uma pesquisa sobre você, então, pô, recebi feedbacks bons e gostaria de te trazer pra cá. Ele também jogava num outro projeto que às vezes ajuda meninos aí pros Estados Unidos, então até conheço o dono do projeto, falei, o que você acha desse menino? Falou bem. E aí começou um processo. Até o Davi na época nem falava inglês tão bem, mas... Caraca, da visão. Não, mas foi uma baita... um baita esforço, cara. Isso foi... Eu vi o esforço dele, isso foi porque ele sabe disso. Eu entrava lá na sala da diretora e falava, como é que tá a situação do Davi? Traz esse menino. Cara, uma vez por dia eu entrava e falava assim, traz esse moleque vai dar bom. Esse moleque não fala inglês tão bem, porém ele é esforçado. Ele gravava vídeo pra mandar pra diretora assim, nossa, hello, how are you? Não, mas eu falava assim, cara, legal, cara. Eu falava, cara, é isso que eu quero. Você não precisa falar inglês muito bem, mas tenha tesão pelo negócio. E eu via, porque você tinha o quê, 15 na época? Tinha 15 anos. Tinha 15 anos também, igual você. Igual quando foi, mas eu vi um tesão que nem eu tinha quando eu tava lá. Eu falei, pô, tem que trazer esse moleque. Que faz a diferença. Pô, cara, é muito mais fácil você segurar uma pessoa que tá correndo muito acelerado do que você empurrar uma pessoa que tá empacada. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, aí a gente foi indo, ele foi fazendo esses vídeos, eu fui entrando lá, eu tava na sala da diretora toda hora e falei, traz esse moleque. Que moral, hein? Então, e aí eu cheguei até a entrar na diretora da bolsa, porque acho que a tua primeira bolsa que você recebeu não era o que você conseguia. Não era. Então, e eu não sei, eu cheguei até a entrar na diretora e falei, pô, revisa isso aqui, esse moleque tem que vir. E aí no final acabou dando certo e, pô, tivemos lá, teve um ano junto. Lá na São Domênico, foi roommate e tudo mais, então foi legal demais. Eu até lembro a primeira vez quando ele mandou mensagem pra mim, eu tava sentado no sofá assistindo TV com meu pai, assim, eu olhei o áudio assim, eu falei, cara, isso aqui não é possível. Eu tô falando com meu pai assim, não é verdade. Isso aqui é trote. É trote. Porque eu não conhecia, né, nunca, não tinha contato, assim, sim. Então... Ela falou, ele mandou, então, sou amigo da Lu, ela me falou sobre você. Eu falei, cara, isso aqui deve ser alguém que deve estar me zoando. E foi bem no momento que eu tava pensando em ir para os Estados Unidos também, tava fazendo pesquisa em relação à bolsa de escolas e foi tipo a oportunidade que veio. E como o Ber falou, eu sempre focado em aprender inglês, que meu inglês não era muito bom, então sempre fui muito esforçado. E quando chegou essa oportunidade, eu larguei tudo para focar nisso. E graças a Deus isso fez a diferença, sim, né? Porque muitas vezes esse esforço do atleta, a gente lida, e eu vou falar com todo o respeito do mundo, né? Por favor. Mas assim, nem todo mundo tem tanto talento assim, né? Tanto desenvolvimento técnico, físico assim. Mas se a pessoa tem esforço, se a pessoa tem esse diferencial, né? Da vontade, pô, é super possível. Cara, eu vou até entrar, eu concordo muito, acho que é uma coisa legal de falar. Pô, eu nunca fui um cara que jogava bola naturalmente. Nunca na minha vida, assim, meu pai brinca comigo até hoje. Até os meus 11 anos, meu pai, ele fica assim, tinha vergonha de ver você jogar, cara. Ele brinca comigo. Mas é verdade, cara. Porque, eu até os outros jogava na linha. Pô, eu era o tipo de moleque que meu pai ia assistir o jogo e falava assim, e os pais aí em volta, tira esse moleque do campo, tira esse moleque. Aí eu ia pro gol e tinha medo da bola, cara. Sim. Só que assim, aí, peguei um gosto e treinava. Então assim, acho que isso é muito legal, cara. Porque se hoje eu jogo futebol profissional é por treino, não é porque foi talento. Eu nunca nasci jogando bola, nunca tive um dom natural por ser goleiro, tinha medo da bola até os 11, 12, que aqui no Brasil quando o menino já está em base, sim, já tem patrocínio com a cidade. Então, assim, o esforço, eu acho que eu sou a prova ver que o esforço pode levar muito longe, cara. Então, esse é um negócio muito legal para deixar pro pessoal que se você se esforçar, tem como. Assim, é totalmente possível. É meio clichê que fala, né? Mas assim, você tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Se você busca, tem que buscar o que você quer. Literalmente, vocês dois são as provas vivas disso, né? Então, cada um na sua magnitude, no seu tempo de desenvolvimento, mas ambos são a prova viva disso, né? Não tô falando que vocês são ruins, tá? Mas eu quero dizer, eu quero dizer que vocês foram tão esforçados a ponto de hoje estar trilhando o que muito jovem almeja, né? A gente conversa aqui na Verso Esportes com muito jovem, com muita família, não só aqui do Paraná, de Curitiba, mas gente do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus. Então, assim, muitas pessoas do Brasil todo vêm perguntar pra gente, assim, né, sobre esse processo, assim, né. E aproveitando, né, já esse ensejo, né, esse assunto que a gente tá falando, eu queria que vocês comentassem comigo, assim, para as pessoas, assim, que estão buscando, pensam isso dentro da cabeça dela, né, o que é uma bolsa de estudos? O que é uma bolsa? Como é que funciona isso, assim? Porque a gente fala, né? Bolsa de estudos, eu vou pra lá com tudo pago, vai ser 100%, vai ser 1000 maravilhas. Não é bem assim, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, vocês que são
especialistas nisso, né? A gente começa com o Bernardo aqui para contar pra gente o mais básico que eu posso escrever uma bolsa de estudos é o desconto que você vai ter no valor anual da instituição. Tá? Então, assim, se a instituição vale $80 mil ao ano, que acho que era o que valia a nossa escola na época, se uma bolsa vai ser um desconto desse valor. Então, se você tem uma bolsa de $60 mil, é o desconto, você vai pagar 20 mil por ano, então nada mais que isso. Essa bolsa, acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo depois disso, mas ela pode ser definida por vários motivos, e ela, na questão de high school especificamente, 95% das vezes nas escolas de alto nível ela é chamada de financial aid, tá? Que é uma bolsa onde eles vão definir não só pela sua qualidade atlética, porém também pela sua qualidade acadêmica, pela sua qualidade social, quanto você adiciona na sociedade, adiciona no environment, no ambiente da escola, e também vão olhar a condição financeira dos seus pais. Afinal, se os seus pais são donos de uma empresa enorme. Claro. Se você tem condições. Se você tem condições, se seus pais ganham $10 milhões por ano, provavelmente você não paga nada, assim, isso, sabe? Acho que esse é o mais básico que eu posso descrever para não, e tá perfeito, isso tá perfeito. E, assim, para que as pessoas entendam, né? Porque geralmente a gente fala, né, de bolsas no contexto geral, assim, e muitos jovens que estão iniciando agora essa busca, né, desse conhecimento, não sabem nem o que é essa bolsa, né? E, assim, pensando em todo esse contexto que vocês estavam inseridos, assim, né? Existem na cabeça de vocês, assim, esportes mais específicos que tem uma versatilidade, possibilidade maior de bolsa, porque você comentou, né? Existem 3 pilares, digamos assim, né, que eles analisam, né, nesse contexto dessas bolsas: o pilar social, acadêmico e desportivo. Então o jovem tem que estar com todos esses pontos bem desenvolvidos para amostragem, né, para a prova, né, de bolsa lá. Mas existe algum esporte que tenha um nível maior de possibilidade de bolsa, ou vocês acham que qualquer esporte? Eu vou deixar o Davi comentar. Então, um exemplo assim que tanto é que vale também nas universidades é o número de bolsas que atletas de futebol americano e atletas de basquete ganham é muito maior do que, por exemplo, atletas de futebol ou outros esportes. Mas mais para high school, eu acho que, na minha opinião, acho que não tem muita diferença, mas eu acho que pessoas que jogam basquete como esporte maior deve ser mais... Então, deve ganhar mais bolsa, assim. O que o Davi falou é muito certo. Nas universidades em si, normalmente cada esporte tem uma quantidade de bolsas definida. Então, assim, o futebol americano, normalmente ninguém paga nada. Ou 95%. No futebol, nosso futebol, acho que são 10 bolsas para 25 atletas, alguma coisa assim. Acho que até menos agora, diminuiu, acho que são tipo que 5 tem... no máximo. 5 bolsas no máximo, e uma pessoa que não vai pagar nada, de resto vai ganhar $20 mil de bolsa, é muito difícil, também mudou um pouco. Então, exatamente. Nas questões das high schools, acho que o Davi muito sabe o que ele falou, não é exato, tá? Normalmente eles têm um valor, eu posso dar isso aqui de bolsa, que financial aid que eles chamam, eles distribuem entre atletas e não atletas. Porém, se você joga basquete, e você é um baita de um atleta de basquete, você tem preferência, um baita de um atleta do médio nível. Porque, o basquete é a primeira marca da escola, assim, é a propaganda da escola. Os esportes maiores são propaganda da escola. E é legal assim, porque geralmente as pessoas pensam no basquete. Pensam nos Estados Unidos, pensam no basquete. Não que não seja a modalidade, se não é a seleção, mas assim, até o nível de concorrência é alto. Então eu falo isso porque a gente acredita nos atletas nossos no basquetebol, que foram para lá, né, pleitear bolsas para lá também. Então o nível de exigência de cada instituição, que são diferentes, né, as quantidades de bolsas de cada uma das instituições, os níveis de exigência técnica e acadêmica de cada uma das instituições, de acordo com o nível que a instituição joga, né, se é uma humana, né, enfim, a gente tem parciais avaliativos diferentes, certo? Só que a gente já viu também, até fiz essa pergunta para vocês, porque a gente também já viu atletas conseguindo bolsa, por exemplo, na natação. E o pessoal já viu na natação, já viu o atleta ganhando bolsa no tênis, né, no cross country, né, ou seja, né, no atletismo. Então, assim, geralmente as pessoas pensam, é futebol e basquete. Eu que sou nadador, não consigo uma bolsa. Pode, se você se incluir dentro, né, de todas as necessidades ali, do que eles avaliam, né, de todas as especificidades, você pode pleitear uma bolsa também. Vocês não concordam comigo? Com toda certeza. Ainda mais como eu falei, se você vai ser alguém que vai adicionar para a escola e vai adicionar o legado da escola, acho que o Davi ainda pode, porque ele acabou de graduar, ele pode adicionar nisso também. Se você vai sair dali e pessoas vão continuar falando sobre a sua influência ali em todos os aspectos, cara,
eles vão te querer, sabe? Eles vão te querer, porque é isso que eles querem para a escola. Eles querem que a escola desenvolva e se torne mais e mais e mais conhecida. Então, assim, se você vai ser alguém que vai adicionar em todos, incluindo na área desportiva, e você é um atleta de alto nível, natação, cross-country, lá no São Domênico tinha badminton, eles vão te querer, sabe? Então, é muito mais a questão do qual é o legado que você pode deixar na instituição e o quanto você pode deixar de ajuda e de melhora do programa, agregar no programa, do que qualquer coisa. Eu tenho até um caso de sucesso, né, um case bastante importante que eu acho interessante comentar, até contar pra vocês. Vocês já ouviram falar do Dimitri Castro? Não. Já ouviu falar? Não. Era um atleta nosso aqui da Vessel, ele foi atleta por muitos anos nosso aqui da Vessel Sports. Ele era um atleta de basquetebol, ele era armador, né, no basquete, né, e assim, Jimmy, se você estiver vendo isso aqui, não fique chateado comigo que eu vou falar agora. Mas não era um atleta alto no basquetebol. Se eu não me engano, tinha uns 75, 79, uma coisa assim. Não era um atleta alto, né? Mas era um exímio jogador, né? E ele era bolsista aqui no ASC, aqui no International School, aqui de Curitiba, né? E ele, assim, por contrato, pela bolsa dele no ASC, ele precisava jogar o basquetebol, precisava jogar futebol e precisava jogar voleibol. Ou seja, era um menino, assim como vocês, tão determinado que ele jogava muito bem as 3 modalidades. E aí que eu vou entrar num ponto para vocês. Pelo basquete ele tinha potencial, mas a concorrência é muito grande lá fora, não é verdade? Sim. Mas ele jogava 3 modalidades e era muito bom nessas modalidades. E esse menino, ele também passou a fazer teatro. Ou seja, agregou o currículo. Esse menino, ele tinha o GPA dele em 3.85. Vai até 4 o ranqueamento, certo? Né? O GPA dele é 3.85. Quase 4. Notas ótimas. Assim, e era um menino que também tinha o Projeto Acridas, né? A gente até fez toda uma campanha do Projeto Acridas para ele, né? Auxiliamos ele nesse processo, que era um community work, era uma ação comunitária, assim, sabe? Onde ele arrecadava bola autografada do Rolando Ferreira, por exemplo, do basquete, camiseta lá enfim, time de futebol autografada pelos jogadores, fazia rifa disso, fazia tudo mais, arrecadava dinheiro para revitalizar a quadra esportiva de orfanato. Legal, olha só, um cara desse não agrega para a instituição? Muito. Resumindo, ele aplicou para 16 instituições, das 16 instituições ele ganhou 12 bolsas. 12 ofertas, no caso, né? Sim. Ou seja, hoje ele está na FIU, né? Então, assim, ele cursa business lá, né? E é um menino que tá, assim, ele é espetacular. Só que ele é espetacular em todas as áreas que ele atua, assim como vocês são. Então, todas as instituições que olharam ali, todo aquele currículo desportivo, acadêmico, social, de tudo dele, olharam e falaram, nossa, esse menino vai agregar muito aqui para nossa instituição. Que vai de encontro com o que você está falando. Com certeza. Certo? E é o que vocês também agregaram para as instituições de vocês. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar para o público que está enxergando, né, assistindo isso aqui da gente, que não basta você ser só bom no esporte. Se você não tiver boas notas, não vai. Se você não tiver, né, então vocês têm que estar alinhados em todos esses aspectos, né? Eu já deixo fazer uma pergunta para vocês aqui, pensando nisso, né? Quantas famílias chegam para mim aqui e falam assim, Kelvin, mas será que eu tenho que mudar a escola do meu filho, tirar ele da escola só para ele treinar? Pior erro, né? Contem pra gente como é que é essa cobrança lá fora, né, com relação a aliar o esporte ao contexto acadêmico. Então, é uma coisa que praticamente todos os treinadores que... O Tristan lá que o Ber falou e o treinador que joga no clube também fala que primeiro você não é só você primeiro é um estudante, depois um atleta. Então as notas que você tem valem muito mais. Então, por exemplo, se eu tiver nota ruim, meu GPA for menos de 3, eu perco minha bolsa, corro risco até de não poder jogar nos campeonatos. Então sempre tem que estar focado, as notas são as coisas que mais importam, tanto para você ganhar uma bolsa. Quando eu estava fazendo o processo com o Ber, quando ele estava me ajudando, o que mais contou assim, para a minha bolsa, para conseguir ir para os Estados Unidos, foram as minhas notas. Legal. Eu estudei também no Santa Maria por um tempo ali, sempre tirei notas acima de 8, então... É um pouco diferente a questão de nota aqui no Brasil para os Estados Unidos, então... Conta um pouquinho pra gente como é que é isso, assim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se você tem uma nota 80, eu falaria que não é uma nota muito boa. É um B+. É um B+, isso. Então, para ter uma nota boa, assim, por exemplo, o que eu gostava é de ter, no máximo, 1 a menos. Ter tudo acima de 90%, porque daí seria um GPA de 4.0, 3.9, porque aí também ajuda muito para você ganhar bolsa para ir para a faculdade, para caso você queria transferir. Isso conta muito. Então as notas, eu acho que mais do que você ser
bom atleta é o que conta mais, assim. Que legal. E no processo, como funciona esse quesito nota, contexto atlético? Então, eu vou até adicionar o que o Davi falou e até mais na parte do processo. Uhum. Na hora de analisar as notas, assim, primeiramente o que você falou, não tirem seus filhos, não mudem contexto acadêmico. O foco tem que ser em consistência em notas. Mas consistência em notas boas, não consistência de ano 5, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sim. Sabe, consistência. Então, assim, primeiramente, não adianta você ter um trimestre com notas 9,5 e depois seu próximo trimestre, foi bem no primeiro, só 6. Não adianta. Sabe, ainda mais se você quer entrar para as high schools de alto nível, como é aqui nós estávamos, você tem que ter consistência, tem que ter pelo menos tudo um 8, sabe? E assim, é o que eles vão olhar primeiro. Sabe, é o que eles vão olhar primeiro, porque como o Davi falou, você não está lá, você não é jogador profissional, você não é um trabalhador do seu esporte ainda. Você está tendo uma bolsa pela sua qualidade, porém você estuda primeiro. Sabe, se você não jogar bem, você ainda estuda, mas se você não tiver notas boas, você não joga, ou você não nada, ou enfim. Sim. Então, assim, essa parte é muito importante na hora porque eles não querem ter problema. Acho que a coisa que o Davi vai concordar comigo também. A última coisa que eles querem ter lá é problema acadêmico com você. Sim. Sabe, os teus treinadores, eles não querem, especialmente high school, eles não querem pôr ligação o Bernardo, o Davi, estão com notas ruins, fala com ele. Não é, ele já faz 40 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então ele não quer fazer isso. Então, assim, a consistência é muito importante e o foco nisso, você só vai conseguir chegar nas instituições de alto nível se você tiver foco e consistência e pegar o gosto pela coisa, porque não é uma coisa que, beleza, peguei a bolsa, acaba. Não, você vai, como o Davi falou, se você tiver só B-, você perde a bolsa. Sim. Então, acho que é muito importante. E é legal, assim, a gente até fazer um parênteses nisso que a gente está falando, que a gente está citando bastante, né? Você, principalmente, falou bastante em instituições de alto nível, né? Sim. Então, assim, explica pra gente um pouquinho, assim, o que é uma instituição de alto nível? O que define uma instituição de alto nível e uma de baixo nível, entre aspas, né? É o nível acadêmico, desportivo, assim, são esses contextos aliados? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, eu vou até ter uma resposta um pouco mais extensa. Em questão, especialmente das high school, que é a minha especialidade, a gente trabalha a gente tem as high schools de entrada e as high schools mais alto nível, como é a San Domingo que a gente estava. Mas as high schools de entrada são as que não têm tantos requisitos para você entrar. O que é? Normalmente eles vão trabalhar com um recrutador, tá? E vão chegar assim, gostei de você, aqui está a bolsa. Aí você faz a aplicação, que a aplicação nada mais é que o envio do seu currículo, tá? Essas são as mais de entrada, são as instituições mais fáceis de entrar, porque não tem tantos requisitos, não são instituições tão renomadas. Você já faz apply depois de ter uma oferta de bolsa. Exatamente. Então, assim, a sua bolsa, ela vem com menos requisitos, assim, com eles vão te oferecer um pouco menos. Logo, desculpa te interromper, elas vêm com menos requisitos, mas você tem menos benefícios também. Com certeza. Isso é uma coisa muito importante de falar. O meu irmão, por exemplo, que eu mencionei antes, foi para Gateway Legacy Christian Academy, que não falo que é uma high school que, não vá, porém é uma high school de muito menor nível do que a San Domingo que a gente estava. A San Domingo que a gente estava é uma high school top 50 academicamente do país. Nossa, é muito boa. Então, sabe, os seus benefícios são menores, a estrutura vai ser menor, não necessariamente é uma oportunidade horrível. Dependendo do perfil de pessoa a pessoa, sim, vale a pena você ir para ter essa experiência. Porém, até como trampolim, né? Exatamente. Até como trampolim. Tem gente que não tem, às vezes, todas as variáveis necessárias para entrar de cara para uma high school de alto nível. Sim. Ela pode utilizar, né, como plataforma para depois conseguir, né, ofertas de transferência e tudo mais, né? Aceitação de transferência, né, utilizando uma high school, essas de entrada. Com toda certeza. Então, acho que como o Kelvin falou, não necessariamente são ruins, porém os benefícios são muito menores. Sim. Agora, a de alto nível são high schools muito requisitadas e high schools muito disputadas, tá? São um processo de application muito diferente. Você primeiramente tem que ter um interesse do técnico, pode ser interesse, fala assim, faz essa application. Essa application é muito extensa, tá? É um processo extenso, é um processo difícil, você vai ter que escrever textos, vai ter que pedir recomendações de professores, vai ter que traduzir documentos, escrever mais textos e vai ter que fazer uma reunião também com a diretoria da escola. Essa reunião também é uma parte muito importante. Eles valorizam muito o que eles veem nessa reunião, sim, porque aí é onde eles veem o seu caráter. Você pode escrever o que você quiser, mas se o seu caráter, se estiver na reunião, beleza, postura, né? Postura, peito aberto, fala bem, concentração. Então isso é muito importante. Gente, como a gente estava falando desse assunto, eu queria que você explicasse para mim, né, vocês que passaram por esse processo, explicasse para mim como é que funciona de forma, assim, não tão detalhada, mas de forma simples, né, resumida, como é que é esse processo, né, de uma bolsa de aplicação, né,
aluno daqui, pelo atleta daqui, requerer uma bolsa lá fora? Com certeza, com certeza. Nas riscos de entrada, que a gente chama, são applications menos requisitadas. Uhum. Tá? Então, normalmente, eles trabalham com um recrutador que vai até os lugares, ou o seu perfil vem até ele te oferece uma bolsa direto. Então, assim, após uma ligação, claro, e após isso você faz a sua application, você manda o seu currículo. Então, você já tem a bolsa antes de você a sua aplicação. Uhum. Porém, uma high school menos requisitada na application, mas são mais high schools com menos benefício. Uhum. Óbvio, não é horroroso, não é ruim para todo mundo, depende de perfil para perfil. Uhum. Dependendo do seu perfil, vale a pena você ir pegar essa experiência e também, às vezes, fazer de trampolim para conseguir, às vezes, outras propostas em outras high schools. Porém, são high schools com muito menos benefícios do que eu e o Davi tínhamos, por exemplo, para São Domênico. Agora, em questão de high schools de alto nível, você contato com o treinador primeiramente. Após o contato com o treinador, ele vai te mandar para a parte da diretoria. A parte da diretoria vai pedir que você faça uma aplicação, que vai mandar seu currículo. Então, você vai fazer alguns textos, seus pais vão precisar fazer alguns textos, pedir recomendação de diferentes professores, de diretores. Vai ter que fazer uma entrevista, que é extremamente importante para eles definirem o seu caráter. E após a entrevista, é uma application do Financial Aid, que é a application onde você vai mandar as informações financeiras da sua família junto com alguns documentos. Após tudo isso, aí sim, eles vão acabar se reunindo e definindo o valor da sua bolsa. E assim como você mesmo disse, né? Então, 2 tipos de bolsa, né? Sim. De instituições, na verdade. Instituições de entrada e as instituições de mais alto nível, né? Sim. Então, essas instituições de entrada, elas não são ruins. Não. Né? Elas servem de trampolim mesmo para que, se futuramente, né? Vamos supor que o acadêmico naquele momento ali, o atleta acadêmico naquele momento, não tenha condições ainda de variáveis mesmo, né? A serem analisadas para entrar numa instituição de alto nível, ele pode ir para uma instituição dessa de entrada, né, para melhorar todas as suas condições, lá, suas variáveis, acadêmica, desportiva e social, né, para receber, talvez, fazer uma transição, né, fazer uma transferência para uma outra instituição. É isso, dessa forma que acontece. Sim, exatamente. E como você mencionou, acho que muito bem, cara. É muito mais sobre perfil, muito mais sobre perfil de cada atleta, sobre características, sobre o momento que você está na sua vida, na sua carreira, dentro e fora de campo ou de quadra. Então, acho que assim, isso vai, novamente, acho que isso eu trago de volta para orientação profissional, como é importante. Quanto eu bati cabeça para aprender qual instituição era boa, qual instituição às vezes não era para mim, para fazer esse contato, sabe? Para ter toda essa experiência e ter todo esse know-how de como e aonde sim aplicar. Sim, não. E uma dúvida que surge sempre assim pra gente, não sei quando você foi pra lá, Davi, você jogava federado ou vinculado a alguma equipe específica, é necessário esse vínculo federativo para você requerer uma bolsa lá fora ou não necessariamente? Então, antes de ir para os Estados Unidos eu jogava pelo Hope e fui federado, joguei com o Campeonato Paranaense e tudo mais, mas eu acho que não é uma requisição nossa, se você é federado você vai ganhar a bolsa. Na minha opinião, não tem muito... Nada específico. Nada específico. Não tem um peso muito grande de ser federado, assim. Não, exatamente. Você não precisa. Eu, quando fui, não era federado. Eu, quando fui, não tinha nome na federação. Com certeza, eles podem ajudar, né? Se você joga ali para um clube de base de primeira divisão, ou se você está treinando um clube de primeira divisão ou de alto nível, pode ajudar. Porém, não é uma coisa que eles olham, preciso disso. Ajuda, porém não é necessário. Agora, por exemplo, se você tem um contrato profissional no clube, aí é outra coisa. Que aí você é empregado. Então aí é uma coisa que você tem que discutir com o clube primeiro, uma rescisão contratual, para daí sim poder tentar essa oportunidade. Esse vínculo empregatício você não pode ter porque você está requerendo uma bolsa de estudos, né? Exatamente, até porque quando você é empregado, você não pode simplesmente largar o seu contrato com qualquer outro emprego. Sim. Em qualquer outro emprego. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser negociada com o clube que você tem um contrato, uma rescisão de contrato, para daí sim você poder assinar uma bolsa. E assim, pensando em todo esse cenário, né? Na tua opinião, que é profissional da área, hoje você trabalha com isso, assim, né? Quais são as etapas mais críticas que você pensa assim, nesse processo que você acha que é ainda mais necessário a presença de um profissional vinculado a essa área, especialista nessa área, né? Qual que é o ponto mais crítico onde o acadêmico, o requerente, vai necessitar de um profissional assim como você? Eu acho que é muito difícil falar, porque todos os pontos são tão importantes. De alguém que bateu tanta cabeça, passei tantas horas em frente de computador com 15 anos de idade para poder conseguir, já tomei vários nãos que poderiam ter sido sim se eu tivesse uma orientação, é difícil falar especialmente. Mas acho que o contato com a instituição, com o treinador, com a instituição e o jeito que você faz esse contato é muito importante. Tá? Você precisa ter uma mensagem bem estruturada, você precisa ter um bom vocabulário, ter uma boa estrutura do seu contato. Principalmente, cara, isso para mim é principal aqui, a entrevista. Acho que o Davi às vezes pode até adicionar nisso.
Cara, pelo menos na minha opinião, a entrevista do Davi, às vezes, foi onde ele ganhou essa bolsa. Então, a minha entrevista, acho que também. Então, assim, a entrevista é onde eles veem qual é o seu caráter. Quem é você? Não adianta você escrever um monte de coisa linda no texto, chegar lá e tá sem postura e tá, ok, yes, não. Fala, tenta. Mesmo que teu inglês não for maravilhoso, tenta. Eles querem ver tesão no negócio, sabe? Eles querem ver que você... Isso. Mas desculpa a palavra, mas eles querem que você tenha tesão da oportunidade. Então, assim, a entrevista, principalmente, o profissional ele vai te orientar a como se preparar para ela. Porque isso é um ponto muito crítico, que onde, se eles se reunirem lá, a parte acadêmica, desportiva e financeira da escola, e falar, esse menino estava na entrevista, não consegui ter uma conversa com ele. Essa menina, ela estava sem postura, estava com o ombro abaixo, você não vai conseguir. Então, acho que esse é o principal. E o terceiro, a escolha de instituições para você aplicar seu melhor perfil, porque não adianta nem um pouco você aplicar para uma escola top 50 do país se as suas notas são todas 6,5. Tá? E muita gente, por mais simples que isso pareça, cara, muita gente bate cabeça com isso. Muita gente, você tem que reconhecer o seu nível atlético. Eu nunca joguei em um nível ok, não treino 2 vezes por semana, sabe? Não tenho um físico tão bom, porém eu quero jogar, na Phillips Handover, que é a escola número 1 dos Estados Unidos do país. Não vai, cara. Você tem que ter a análise do seu perfil, das escolas que encaixam no seu perfil, é muito importante. Senão você vai gastar... Imagina. Porque senão você vai gastar 3 a 4 meses, 5, 6 meses da sua vida tentando uma coisa que é impossível. Então, acho que esses 3 pontos são extremamente especiais. E esse ponto que você falou, né, do preparo físico, do preparo técnico, do preparo do inglês também, dessa vontade, acho que faz toda a diferença, né? Porque, assim, a gente vê relatos aqui de atletas nossos, né, que estão participando das atividades desses processos, né? E eles se destacam perante outros atletas, porque aqui na Vessel, a cada 3 meses, eles fazem análises físicas e fisiológicas, né, nas avaliações que a gente tem aqui. Então, assim, são testes de ventilometria, teste de salto vertical com plataforma de salto, assimetria muscular, teste de agilidade, teste de tempo de reação, mensurado via gráfico, né? Então, tudo isso o atleta ele tem como diferencial no portfólio dele, né, algo tão importante, para ele apresentar lá. Você acha que isso tudo faz a diferença? Com toda certeza do mundo. Acho que especialmente o que eu mencionei antes, você poder entregar na mão de terceiros profissionais que se importam com você e sabem o que estão fazendo, tudo que você pode, e só se preocupar no que você precisa se preocupar, que é se desenvolver nessas 3 áreas, é a melhor coisa que você pode fazer, porque você não vai bater cabeça que você não precisa. E bater cabeça cansa, cara. Bater cabeça é difícil. Satura a tua cabeça. Desmotivante. É desmotivante. Você fala, vai dar, não vai dar. E é isso que eu tenho que fazer e não é isso que eu tenho que fazer. Então, quando você não precisa ter essa sensação na cabeça e fala, eu só preciso trabalhar. Trabalhar no que eu falo nessas 3 áreas, você busca uma oportunidade muito mais tranquilo que você buscaria sem a ajuda de profissional. Não vou falar que é tranquilo, você nunca vai ser tranquilo. Sim. Até porque nada bom vem do conforto, né? Exatamente. Então, assim, porém, o desconforto que você não precisa passar, você poder entregar na mão dos outros que se importam com você e na mão de profissionais, vale muito a pena. E a gente está falando desse pilar específico, né, que é o preparo físico, por exemplo, técnico, né? A gente falou lá atrás sobre o SAT, o ACT ou o TOEFL, né? Então, assim, essas provas, né, proficiência e tudo mais, na língua inglesa, o quanto é importante para lá? Cara, principalmente na hora da aplicação, uma prova de proficiência em inglês, a maioria das instituições hoje em dia aceita o Duolingo English Test, que é um teste que eu pessoalmente recomendo, por isso é um teste menos extenso que o TOEFL, que é o teste mais comum, um teste que oferece simulados de graça online, e um teste, honestamente, mais simples. Porque o TOEFL é muito mais sobre estratégia, às vezes, que realmente sobre o seu inglês, tem tempo e tudo mais. Agora, questão de SAT, de ACT, SSAT na hora das high schools, isso vai de sobre a instituição, porém muito importante você ter um preparo. O SAT e o ACT você já vai fazer lá, o Davi vai mencionar um pouco sobre a experiência dele. Porém, em relação à proficiência em inglês, o teste, cara, muito importante você ter isso. Porque eu já vi menino perder bolsa porque não tem. Então, eu já vi menino perder bolsa porque não conseguiu. Trabalhei com um menino esse ano que conseguiu uma bolsa de $70 mil porque ele fez, acho que foram 3 testes, só no terceiro ele conseguiu a nota. Nossa. Então, porém, é um menino que estava mostrando que estava tentando.
mandava e-mail, pô, eu quero, ó, aqui tá mais o resultado do meu simulado, mais um simulado. Então, de volta, a gente volta pro esforço, mas é extremamente importante. E assim, o esforço sempre prevalecendo tudo. Quando você foi para lá, você fez alguma proficiência, alguma prova aqui para apresentar? Sim, eu fiz a prova de Duolingo, inclusive fiz algumas vezes até. E ele te ajudou? Sim, então, voltando basicamente, resumindo tudo que a gente falou aqui, tendo uma pessoa como o Ber, que estava do meu lado, me ajudando, me auxiliando em tudo, e ainda mais a Vesta também, quando eu estava treinando no passado para esse meu retorno, facilita bastante o processo de aplicação e tudo mais, e tendo todas as informações que vocês precisam de alguém atrás que sabe o que está fazendo, que tem essa experiência, essa vivência que teve nos Estados Unidos, é uma coisa que ajuda bastante. E por experiência própria mesmo, quando eu estava fazendo a minha aplicação, foi muito mais tranquilo e provavelmente um pouco mais rápido do que por exemplo, o Ber fez tudo sozinho. Demorou vários anos, provavelmente um ano e meio, não sei. E para mim foi uma coisa que foi rápida, e porque eu tive muito auxílio. E ele me explicava, tipo, você tem que fazer isso, e era basicamente o que eu tinha que fazer para poder conseguir o que eu queria. Então, tendo todo esse apoio, todo esse auxílio é muito importante também. A gente falou até agora, né, de todo esse processo de requerimento e admissão e tudo mais. Vamos supor aqui o cenário hipotético, né? Sim. Que vocês dois requereram nesse momento, vocês estão chegando lá. Para cada um de vocês, como é que foi assim esse momento? Todo mundo quer saber disso, né? Como é que foi esse momento de sair do Brasil e ir lá para os Estados Unidos sozinho, né? Sem ter não é sem ter um local, mas eu não sei como é que foi a bolsa de cada um de vocês, se tinha alojamento, se não tinha, se vocês tiveram que buscar uma moradia, alguma coisa para ficar lá, trabalho, como é que era, assim, né? Esse processo de vocês já lá. Conseguiu a bolsa, conquistou, foi para lá. Como é que foi para você, Davi? Então, para mim eu fui no meu sophomore year, quando o Ber, ele era um senior. E para mim foi essa minha chegada foi mais fácil do que eu achava, porque eu tinha o Ber lá comigo, também outros brasileiros que me ajudavam muito. Então, para ter essa como falar a palavra, esqueci agora. Essa adaptação foi mais fácil do que se eu não tivesse ninguém, porque eu tinha pessoas que já viviam aquilo fazia alguns anos. Então, pra mim foi mais fácil, provavelmente bastante diferente do que o do Ber, que foi sozinho, sem saber, não conhecia ninguém. Pra mim foi mais tranquilo, assim, mas mesmo assim, estando distante de família e tudo mais, eu encontrei minha família lá, basicamente. Legal. Né? E criou uma amizade absurda, assim, com ele e outros. Inteira, assim. E pra você, como é que foi? Pra não falar outra coisa, foi fogo. Pra não falar outra coisa. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu fechei minha bolsa em 2020, pandemia. Março de 2020 foi, acho que 2 de março, a pandemia estourou aqui dia 12. Então, nossa! Foi fogo, pra não falar outra coisa, meu cara. Aí fui fazer meu visto. Vou contar um pouco mais extenso, que é uma história interessante. Fui fazer meu visto. Cara, meu visto estava marcado para maio, embaixada fechada. Recebi e-mail. Remarcado para junho. Recebi e-mail. Remarcado para julho. Recebi e-mail. Remarcado para agosto. Remarcado para setembro. Remarcado para outubro. Remarcado para novembro. Em novembro eles mandaram e-mail. Remarcamos para fevereiro. Meu Deus! Isso eu estava fazendo online. Só que em novembro eu recebi uma e-mail da Astronomia e falou assim, cara, se você não tiver aqui até janeiro, a gente vai ter que tirar a tua bolsa. Porque você não vai ter os requerimentos para graduar, tipo, para passar o teu sophomore year, né, que foi o mesmo ano que eu fui. Aí eu virei para minha mãe, eu fui pro computador e falei, embaixadas americanas abertas na América do Sul. Aí estava aberto o Suriname, eu já contei bem essa história, estava aberto o Suriname e o Paraguai. Gente, falei, cara, onde eu vou me ferrar menos, né? Suriname eu pesquisei, que língua se fala no Suriname? Holandês do Suriname. Falei, nossa, não vai rolar. Falei, não vai rolar, cara, não vai rolar, né? Aí vamos pro Paraguai. Aí eu lembro que eu cheguei à minha mãe e falei, mãe, tem uma boa e uma má notícia. A boa, eu não vou perder minha bolsa, eu vou conseguir. A má, eu tenho que ficar no Paraguai 21 dias. E a mãe, você tá maluco? Que isso, filho? Eu falei, mãe, ou eu vou perder uma bolsa de mais de $70 mil, que se pega uma vez na vida, ou eu vou morar no Paraguai. Caraca, e minha mãe não podia ir. Sinistro. Meu pai não podia ir, minha mãe não podia ir, meu irmão não podia ir, então é sozinho. Aí eu falei... Você tinha quantos anos? 15. 15 anos. Mas já pensou? Tinha 15 anos. Aí fomos pesquisar, né? Airbnb em Assunção. Que eu tinha que chegar lá, ficar 14 dias de quarentena, aí fazer e ficar mais 7 dias depois de quarentena, naquela época. Aí eu lembro até hoje, né, que uma amiga minha, que também ia para lá fazer o visto, acabou indo comigo, a gente pegou um Airbnb no centro da cidade, falava um bairro maravilhoso.
Primeira coisa que eu vi foi alguém ser assaltado. Nossa. Cheguei lá e vi alguém ser assaltado. Porém, melhor, cara. Fui pra lá, não tinha nenhum... Pô, ninguém tá falando isso. Fui até a fronteira numa van com os contrabandos. Meu Deus. Eu não deveria estar falando... Eu não sei se podia estar falando isso aqui, mas não era... Era tipo iPhone. Assim, aí, andei a fronteira, peguei um ônibus da fronteira até Assunção. Nesse ônibus entrou 2 policiais que me pediram propina. Só não tive que pagar a propina, só não fui preso, porque uma velhinha do meu lado falou, ele tá comigo, e aí pagou pra mim a propina. Então isso aí só... Caraca, minha mãe não sabe isso até hoje. Vai saber agora. Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Cheguei em Assunção, a primeira coisa que eu vi foi alguém sendo assaltado do lado do meu Airbnb. Aí fui lá pro Airbnb, não falava espanhol, não sabia nada. Ficava lá 14 dias, fiquei 14 dias de quarentena no Airbnb. Pô, o tamanho dessa sala do Airbnb. Tinha um quarto e uma cozinha, que o banheiro era do lado, e assim, era um sofá, aí tinha tipo 2 metros, cozinha, tinha 20 metros quadrados. Nossa senhora. Aí fiquei 14 dias lá, não saía do meu apartamento, lembro que até na janela tinha a barra, cara, pra não tirarem a... Nossa. Era ouros. Fiquei 14 dias lá, fiz meu visto, quando eu fui fazer meu visto, a mulher esqueceu o meu nome, então eu passei 4 horas na fila até perceber que a mulher esqueceu o meu nome, foi uma experiência maravilhosa, experiência linda, cara. Aí fiquei mais 7 dias, aí cheguei lá em dezembro de 2020, para ir chegar na São Domênico, pandemia. Acho que no campus, normalmente, moram lá umas 120 pessoas, tinham 30 na época. Imagina, por causa que só vazio, podia... assim. Vazio. E dos estudantes que não moram, são metade, acho que só metade estava indo para aula pessoalmente, o resto era online. Aí, cara, foi uma loucura. Tinha um brasileiro, eu era o único brasileiro. Aí eu cheguei lá dia 10 de dezembro, cara, passei o Natal, eu e os 2 RFs, que são pessoas que trabalham lá cuidando dos meninos e das meninas. Passei o Natal, eu e 2 RFs, mas ninguém. Nossa. Tinha conhecido as pessoas 10 dias atrás. Imagina, no Natal. Cara, no Natal, não conhecia ninguém. Passei o Ano Novo também, cara, no meu quarto. Aí em janeiro voltou às aulas. Aí pra conhecer gente, foi complicado, porque, no meio do ano escolar esse moleque chegou aí. Mas aí me ajudou porque eu jogava bola, né? Que eu jogava futebol. Aí ele joga bola. Aí, cara, demorou um mês ali pra eu começar a conhecer a galera. Aí depois tinha que me adaptar, cara, porque eu era o único brasileiro. Era o único brasileiro, eu era também o primeiro atleta que eles trouxeram pra meio que renovar o programa de futebol. Então foi fogo, cara. Porém... E a aceitação dos outros atletas com relação a vocês nas equipes, assim, foi difícil, foi tranquila? Não, foi porque a nossa escola, cara, o Davi também, ele chegou... eu fui o começo de uma reformulação do programa de futebol. Cara, a gente chegou na nossa escola, o programa de futebol não tinha ganhado nada. Nada. Perdia todos os jogos de 10. Perdia todos os jogos. 11, aí eles falaram, vamos mudar isso. Aí eles me trouxeram eu e 2 sérvios no primeiro ano. Aí no ano seguinte trouxeram mais 2 brasileiros. Aí no ano seguinte veio o Davi. Brasileiro tem bala no pé, né? Não adianta, né, cara? Então a gente chegou já com uma moral, assim, sabe? Mas a adaptação, cara, no meio da pandemia foi fogo. Pô, eu lembro até hoje que o professor, cara, tinha um professor, o Mr. Cacias, de Química, ele tinha um negócio de madeira, assim, de 2 metros. Uma régua. Uma régua de madeira. Aí ele pegava e colocava no meio dos outros, assim, tipo... pra ficar à distância, porque era pandemia, colocava no meio dos outros. Aí eu não falava inglês muito bem, falava inglês médio, mas tava meio assustado. Mas depois eu acabei adaptando, cara. Conheci uma galera. Aí no ano seguinte ajudei outros 2 brasileiros a ir pra lá, então acabei... E aí que começou todo o seu processo de auxiliar. Isso, porque eu lembro que até hoje, que o meu treinador da época era o Tristan, que é nosso treinador, ele chegou assim, cara, a gente precisa melhorar o time. Falei, I got you. Falei, fique de boa. Aí chamei um brasileiro daqui, de Curitiba, que eu conhecia, e aí um outro brasileiro chegou por mim, por um amigo, que é a gente, assim, esse menino aqui era para ir jogar no Juventude, porém quer ir para lá. Aí falei, vamos trazer os 2. Aí trouxemos 2, aí depois trouxemos o Davi, aí depois eu e com a ajuda de um outro brasileiro também acabamos trouxendo mais 2, depois o outro foi embora. Aí acho que o ano que ele foi embora, tinha quantos brasileiros lá agora? Tava com... No time de futebol tinha eu e o Gui. Sim, que só... Mas total, assim, que tava jogando outros esportes também, acho que foram 7 brasileiros. 7 brasileiros. Então, assim, começou toda uma... Essa minha chegada ali... E, assim, começou com você. Eu fui o primeiro brasileiro. E depois você o segundo. Não, eu fui o... Quarto, não. Quinto. Quinto, caso do Léo, tá certo, o Léo jogava basquete. Então, foi o quinto, mas eu fui o primeiro brasileiro a chegar. Ele que ajudou todo mundo, assim. Caraca. Cara, o meu primeiro ano foi muito diferente dos outros, foi muito legal, cara, mas essa energia de ter os brasileiros lá... Nossa, que legal. E sempre só risada. A gente fazia tarefa, cara, não tinha, toda noite era só risada. Cara, não tinha uma noite chata, cara.
Que legal. Tinha uma norteada. Eu até fiquei puto uma época com os caras lá, ficava bravo, porque os caras me enchiam o saco, que era uma coisa, mas era legal demais, cara. É que era engraçado ver ele bravo, assim, né? É. Ele dava a trela assim pra zoar. Eu não consigo imaginar ele bravo, na real. Pô, assim. Não, é que... Esse aqui já me deixou muito. Não, é que eu também era mais de boa, mas quando juntava Mais de boa, Davi. o Miller, o Mais de Léo, boa. quando juntava 3, 4, o Nossa, Arthur Miller, cara. o Arthur Miller, né? Nossa, cara, E era engraçado. Não, mas pra tudo, cara. Aí, tipo, era Halloween, a gente se vestia. Ah, que legal. Era tudo junto, a gente Era fazia tudo junto. Tudo junto, cara. A gente se vestia. Umas coisas que não era É nem pra isso falar. que ele fala, melhor. E é isso que eu falo para as famílias, né? Que assim, vamos pensar num cenário hipotético aqui, né? No pior cenário, olha tudo que o jovem vai viver. No pior cenário, vamos pensar que deu tudo errado, não conseguiu jogar bola, mas se formou, né? Não, no pior cenário, ele tem uma formação internacional, tem todas essas experiências vividas, né? Assim, tá imerso numa cultura estrangeira, né? Então, assim, só tem além da língua benefício, também, né? É, exatamente. E lá na Sindomênico, uma coisa também, as pessoas que trabalham lá eram muito latino, então A gente aprende espanhol também. a gente aprendeu a falar espanhol porque a gente conversava com os caras Vivência ali, trabalhando lá né? e tudo mais. Então, e assim, e tirando a resenha que a gente tinha nos brasileiros, cara, eu e o Davi hoje, se a gente for pra, sei lá, pra Suíça, a gente conhece gente. Pro Zimbábue, Gente do mundo inteiro. Que legal. com gente pra China, a gente conhece Hong Kong. Sabe, você tem contato do mundo inteiro, Uma cara. cultura muito Pô, absurda, cara. assim, cara. Pô, a gente tinha amigos do Zimbábue, cara. Uhum. Quando uma coisa sobre o Zimbábue, se não for por causa disso, tipo, difícil. Uhum. Não tem muita pessoa do Zimbábue em Curitiba, né? Sabe? É complicado. Na Ruanda, então assim. Mas, gente, é muito legal esse nosso papo, assim. Eu queria ficar falando com vocês aqui por muito tempo ainda. A gente tem muita coisa que a gente poderia falar, mas a gente vai chegando ao fim, né, da nossa conversa aqui. E pra gente finalizar esse nosso papo super agradável, eu queria que cada um de vocês pudesse pensar em alguma coisa, alguma dica que vocês possam dar para os jovens que almejam trilhar como vocês, assim, esse mesmo caminho, né? Então, buscar uma bolsa lá fora, conquistar através do esporte e no contexto acadêmico, né? Se formar, quem sabe, no seu caso, né, jogar profissional, hoje o Ber joga na República Tcheca. Eu vou adicionar esse aqui pra jogar ainda. Então, olha aí. Eu vou dar essa moral pra aqui, esse moleque joga muita bola, vai jogar profissional comigo. E eu fiquei sabendo que ele joga muito mesmo, hein? Você está se apresentando agora sábado lá na República Tcheca. Isso, cara. Quinta-feira eu saio aqui de Curitiba, chego lá no sábado, bem de manhãzinha, e aí segunda-feira eu me apresento para começar a pré-temporada. Hoje, dia 30 de junho de 2025, né? Vamos dizer aí que o pessoal vai assistir a gente em alguma outra data, aí, então saibam que a gente está em 2025, 30 de junho, sabadão agora em julho. O Bernardo vai estar se apresentando lá na República Tcheca. Tenho certeza que ele vai fazer uma campanha espetacular lá. Amém, cara, e a Vessel aqui, né? Todos nós da Vessel, assim como já é dele, né? Do Davizão, vai ser sua segunda casa agora. Amém, venha cara. sempre pra cá que você estiver aí de férias, né? Pré-temporada, venha pra cá. Como o Davi tá de férias, tá aqui, né? Treinando também. Tá treinando, tá suando ali com o Gabriel, com o pessoal lá no nosso centro de treinamento aqui na Vessel Sports. E assim, pra gente finalizar, cada um de vocês, eu queria que vocês falassem, né? Desse uma dica para aquele jovem que quer trilhar o mesmo caminho que vocês. Vou deixar o Davi primeiro. Beleza. Fechou. Então, além de ter boas notas, você, como a gente falou, tem os 3 pilares, que é a parte social, a parte acadêmica e do esporte. Eu já falei inglês aqui. Gringo é complicado. Mas se esforçar, né? Porque, como o Ber falou, tipo, eu, como uma experiência própria, eu me esforcei muito para estar onde eu tô hoje. E, além disso, também, se esforçar. Tem que correr atrás do que você quer. Eu fazia aula de inglês, via filme em inglês para poder aprender a língua e tem que ser esforçado. Você tem que correr atrás do que você quer. É aquela coisa assim, né? Tudo que é difícil é muito prazeroso, né? Lá na frente, né? Tem uma coisa que eu aprendi, por 8 anos eu fui militar, né? Legal. E assim, eu escutava uma frase que eu levei pra minha vida, né? Assim, no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Amém. Então, se você se coloca nessas condições de maior dificuldade, para melhorar, você forja um aço melhor ainda, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, não é verdade? E aquela frase que a gente ouve assim,
porque o prego que se destaca, ele é martelado, mas aquele prego que se destaca, ele está se destacando. E se ele for martelado e bem martelado, ele vai mostrar, né, que ele está prendendo uma estrutura. Sim. Então a gente tem que ser prego para ser martelado e que a gente vai conseguir prender uma estrutura. Enfim, né, são umas frases bobas assim, mas que a gente tem que levar para nossa vida, né, nesse desenvolvimento que o atleta precisa discorrer aí na carreira dele, né? Com certeza. Só rapidinho, o Davi, eu lembro que o Davi em 2 meses saiu de 0 inglês para tipo 50. Cara, 2 meses, não, isso é muito... Cara, em 2 meses, isso é uma loucura pra gente, porque quando eu falei com ele, tipo, ele não falava quase nada. E, pô, beleza, tudo bem. Em 2 meses que a gente fez a aplicação dele, que é muito rápido, que a gente fez, eu cheguei pra ele acho que em janeiro. Foi uma coisa assim. Janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro. Tava quase impossível já. Por isso que eu falei, deixa esse moleque entrar em 2 meses. Nossa, é sinistro. Mas foi uma correria também, mas pô, me esforcei bastante. Graças a Deus deu. Mas eu vou falar pra ele, cara, acho que é o meu principal conselho, eu falar, cara, dá pra fazer acontecer, não é impossível, você pode pensar que tá longe, tá menos longe do que você pensa, tá muito mais perto, cara, dá pra fazer, dá pra chegar lá, dá pra ter a experiência, dá pra viver teu sonho. Hoje eu vivo o meu sonho, eu gosto de falar que eu vivo os altos e baixos do meu sonho de jogar profissional, porém, cara, dá. Assim, não é fácil, vai ser difícil, você vai se frustrar, vai bater cabeça, porém, se esforça, cara, porque quando passa, principalmente do esporte, a idade da bolsa, a idade passa. Chega uma hora que acaba, e acaba antes do que você pensa. E quando acabar, você não quer olhar para trás e falar, pô, imagina se eu tivesse ido pegar uma bolsa esportiva, talvez eu tivesse conseguido jogar futebol profissional ou outro esporte profissional. Cara, não é assim, é agora. Você que tem 14, você que tem 15, 16, até um pouquinho mais, cara, dá pra fazer acontecer. Pô, é possível. Acho que você tem 2 provas aqui absurdas de que, pô, dá pra chegar lá e ter uma experiência incrível, uma mudança de vida, pra você se tornar uma pessoa muito mais madura até, pô, sobre a sua idade. Acho que eu e o Davi quando nós com 20, a gente tem mais experiência de vida que muitas pessoas de 30, 40, 50 de vez em quando. Então, assim, cara, se esforça porque vale a pena. Pô, nada ruim vem de você ficar no conforto. Pô, tá difícil o treino, bom, cara, continua, tá ligado? Tá difícil as decisões, tá difícil, pô, achar como fazer isso, tá, é isso. Nada, você não vai melhorar se estiver fácil. Então vai, tenta, porque vale a pena. Dá pra fazer acontecer, acho que você tem 2 provas de o desconforto em cima, né? Com certeza. Uma outra história também, que quando a primeira vez que eu cheguei lá, eu lembro antes de fazer teste no meu clube que eu jogava no Marinho, a gente acordava, eu, o Ber e mais outro brasileiro, o Ângelo, acordava às 5h30 todo dia, pra ir no campo, treinava no campo, daí a gente ia descer pra academia alguns dias também, daí depois ia pra aula, e de tarde a gente também treinava, e... Você fazer diferença, né? Para ser diferenciado, não é verdade? Sim. Não, eu acho que é isso. Esse é um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. É possível, gente. Então, nós da VS, nós fizemos questão de trazer essas 2 referências aqui para a gente poder conversar e mostrar para vocês um pouquinho que tudo isso aqui é possível. Então, a gente vai conversar mais vezes, podem aguardar que vai ter muito mais conteúdo aí pela frente, tá? Possivelmente cada um deles vai estar seguindo, né, a sua vida aí. O Ber vai estar lá na República Tcheca, o Davizão vai estar lá nos Estados Unidos, mas, quem sabe aí, logo a gente consiga fazer uma live, né? Eu acho que vai ser bem legal, assim, pra gente poder falar mais um pouquinho de como é que tá a vida de vocês atualmente, no momento, cada um, né, na sua dinâmica específica de vida. E em nome da Verso, e em meu nome, que eu também queria agradecer vocês pelo dia e pelo esse papo, que foi animal. Obrigado eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com esse papo que a gente com certeza, cara. Mais que feliz. Com certeza, brigadão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado de verdade. Gente, mas obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estar assistindo a gente aqui. E como eu disse, aguardem que vai vir muito mais conteúdo, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato com a Verso Esportes. Se você quer saber mais sobre progressão de carreira, treinamento personalizado, avaliação, conta com a gente, porque a Verso Esportes é você em alto nível. Entendeu? Valeu, qualidade,